Salmo 116, abra lá no texto sagrado, esse salmo de ações de graças. Eu creio que não poderia ser 116, o Salmo 116. Penso que não poderia ser algo diferente do que uma palavra exatamente nesse tom, um momento aqui de ações de graças, de louvor a Deus, de adoração a Deus, pelo aniversário da igreja. Então, Salmo 116, nós vamos ler todo o salmo, queridos, um salmo composto de 19 versos. Os amados, assim como estão sentados mesmo, de forma alternada, vão intercalando com o pastor aí, até o final do salmo. O verso de número, todos encontraram, amém? O verso de número 1 diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Vocês: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocado Ele enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor prega pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu queria ainda que disse: estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. E darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, libera sobre o teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Bem, vamos orar e rogar que o Pai, obrigado, Lucas, e rogar que o Pai de fato fale conosco por meio da sua santa palavra. Nós cantamos esse hino tão bonito, já nos preparando acerca dessas palavras de vida. Quero ouvi-las mais uma vez. Olha, o Senhor fala: de fato, Deus, nós queremos ouvir a tua palavra, queremos ouvir o Senhor falando ao teu povo, alimentando a tua igreja. Usa o pastor com graça, misericórdia e poder, quebrando o coração da igreja. Alguns instantes eu queria que você fechasse os seus olhos, intercedesse em favor da mensagem, do seu coração. Você que vai ouvir, aos que estão aqui, de repente você convidou alguém para estar aqui, falou: Deus, abençoa, fala ao coração deste, daquele amado e querido que veio, que participa conosco. Ora ao Senhor, peça pela mensagem pregada, anunciada pelo pregador, que Deus cubra de graça e misericórdia. Alguns instantes oremos de forma silenciosa. Ó Deus bendito, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, as mais infindas bênçãos que o Senhor tem dispensado, derramado sobre nós, derramado sobre o teu povo. Ó Deus, e hoje nós estamos aqui para celebrar uma dessas tantas bênçãos, ó Pai, que é o aniversário dessa igreja, os 25 anos, qual o Senhor tem sustentado os teus filhos,
caminhado, ó Deus, ao lado da igreja, direcionando os passos, ó Deus, de cada membro, de cada pastor, de cada oficial, presbítero, diácono, de cada homem, mulher, criança, jovem, adulto, que tem passado aqui, ó Deus, te damos graças. E ao mesmo tempo te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando o teu povo, sustentando a tua igreja, Deus, nessa noite, onde vamos mais uma vez ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, ó Deus, e como cantamos, ó Deus, de fato queremos ouvir mais uma vez essas palavras de vida, que tem poder, que animam, que traz esperança, renovo, salvação, ó Deus, conserto, ó Deus, aquele que está perdido, aquele que está distante, ó Deus, que a tua palavra cumpra o propósito e que ela fale aos nossos corações, que o coração de cada um ouvinte que essa noite, de cada um irmão e irmã, visitante, possa ser como uma terra propícia, terra fértil, aquela terra boa, ó Deus, aquela última terra da parábola do semeador, que recebeu aquela semente, que frutificou, que cresceu, ó Deus, que deu frutos. Ó Deus, prepara o coração da tua igreja, fala o coração da tua noiva, e ao mesmo tempo cubra o teu servo, cubra o teu ministro com graça, com poder, com autoridade, vinda dos céus, do teu livro, ó Deus, e fala o coração da tua igreja, Pai. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus que oramos, amém. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, e esse dispensa qualquer apresentação, a gratidão é a rainha das virtudes, e nós vamos falar sobre uma gratidão hoje aqui sincera, uma gratidão honesta e verdadeira, diferente, queridos, de uma deturpação que eu tenho percebido, que eu tenho visto de uns anos para cá, acerca do que é ser grato, do que é gratidão de fato. Já percebeu que hoje a palavra gratidão virou uma palavra bonita, que as pessoas gostam de repente estampar uma camiseta, ou colocar no vidro do carro assim, foi Deus que me deu, ou naquele lameiro do caminhão atrás escrito assim, gratidão. As pessoas hoje gostam da palavra, o termo soa bem, parece algo virtuoso, mas ao mesmo tempo parece que esse princípio, essa ideia de que de fato é gratidão, se perdeu. Basta nós olharmos hoje filhos, netos, muitas vezes, que os pais fazem isso aqui, ó, trabalham, dão estudo e toda a vida ali na criação, na educação, e muitas vezes o filho olha para o pai e não tem um pingo de gratidão, não sabe o que é abraçar esse pai e falar, obrigado pai, um beijo aqui mãe, por tudo que a senhora representa, por tudo que a senhora é. Alunos da escola hoje vão e tratam os professores de qualquer forma e de qualquer maneira, não os veem mais como mestres, a ponto de falar obrigado professor, porque o senhor preparou uma aula, o senhor veio aqui, dedicou, se esforçou para partilhar esse ensino conosco. Os alunos olham o professor hoje, querem bater o professor, querem, olham como alguém que precisa de escárnio e de motivo de chacotas. Nossa sociedade tem deturpado, na verdade, essa ideia de gratidão, e com isso, muitas vezes, com a gratidão maior que devemos ter para com Deus, porque como acabamos de cantar essa belíssima canção antes do hino, essa canção de gratidão, Deus, eu te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que você vai fazer, Deus, pelas tuas promessas, pelo que o Senhor é, e mais, Deus, te agradeço por me libertar, por me salvar, por morrer em meu lugar. Essa gratidão maior a Deus, essa sim, infelizmente as pessoas, essa mesmo, deram as costas, esqueceram de Deus, do Deus Criador, do Deus Salvador, que se fez carne, que habitou entre nós, que entregou a vida na cruz. As pessoas olham para Deus hoje, para o Evangelho, para Cristo, com desprezo, com desânimo. A igreja, eu não quero saber, eu não preciso de igreja. Enfim, hoje nós percebemos que essa questão da gratidão está cada vez mais e mais em desuso. E como é bela a gratidão, como é nobre a gratidão, como é apreciada até por nós, né? Eu louvo muito a Deus pela minha família, pela minha esposa e pelos meus filhos, pela educação que graças a Deus a minha esposa consegue dar para os meus filhos. Os meus filhos são esses, graças a Deus. Quando eu vou
não tem muitos dias eu fui num restaurante e ganhei umas paçocas. Eu não gosto muito de paçoca. Botei aqui no bolso, pensei, vou levar para casa, quem sabe os meninos gostam. E quando eu chego em casa, e uma paçoca para um, uma paçoca para o outro, o que eu recebo foi um abraço, um beijo e obrigado, pai, pela paçoca. Algo que não me custou nada, algo que para mim foi tão simples, mas ver a gratidão tão genuína e tão verdadeira, foi um gesto tão belo, tão nobre, que eu enxergo. E aí eu penso, se eu, pequeno pecador, aprecio tal gesto, eu fico pensando, Deus, pelo um gesto tão grandioso em nos amar, em enviar Cristo morrer para o nosso lugar. Quando nós somos gratos a Ele, gratos de fato a Ele, queridos, isso é grandioso. Não à toa, como comecei citando aqui, Reverendo Hernandes disse que é a rainha das virtudes, nossa, dos crentes, a gratidão. Gratidão. Então eu queria partilhar com os irmãos o que seria então gratidão, já que nós falamos que caiu no desuso, o conceito foi deturpado lá fora. Então o que seria a gratidão que nós crentes deveríamos vivenciar? E numa noite como essa de aniversário de igreja, 25 anos, ou nossos cultos lá em Guatiba de 50 anos de organização de igreja, qual seria esse legítimo sentimento de gratidão que precisamos ter diante de Deus? Mas antes de falar e aqui trazer 3 pontos, olhando para o texto, sobre essa gratidão verdadeira, queria falar um pouquinho sobre esse salmo, especialmente o Salmo 116. Os irmãos vão perceber que em muitos salmos você tem ali, após esse título em negrito, escrito assim, o autor do salmo aparece ali, Salmo de Davi, ou Salmo de Asaf, ou Salmos dos filhos de Corá. Nesse aqui nós não temos, não nos é dado aqui de bandeja aqui a princípio quem é o autor desse salmo. Por isso, alguns estudiosos, em alguns comentários bíblicos, nós entendemos que o autor mais provável desse salmo é o rei Ezequias, e ele expressa gratidão especialmente por 2 situações que ele haveria passado e por isso escrito esse salmo. Quando vamos em Isaías capítulo 37, Deus traz uma grande vitória para Judá, e o rei Ezequias era o rei ali em questão, frente aos assírios que vinham ali dominando e varrendo as nações, matando seus reis, e esse povo cresce diante do povo de Deus, e Ezequias clama ao Senhor que inclinasse os olhos e compadecesse dele e de Israel. E a Bíblia diz que Deus trouxe grande livramento. Basta você conferir depois Isaías 37. Deus traz grande livramento, onde milhares de soldados assírios foram mortos sem Israel precisar levantar a espada. Então, frente a esse grande livramento devastador que poderia ser, o servo do Senhor Ezequias aqui traz esse salmo de gratidão. Mas lembra que eu falei que eram 2 motivos? Não só esse livramento contra os assírios, mas logo no capítulo, na sequência, não só o Isaías 37, mas o Isaías 38, é aquele texto clássico, onde o profeta Isaías chega para Ezequias e diz: olha, prepara a tua casa que você vai morrer, essa doença que você tem é para a morte. E o texto sagrado diz que Ezequias, no capítulo 38, você pode conferir depois, vira a cabeça para a parede e ora ao Senhor e clama a Deus, que Deus tivesse misericórdia da vida dele. Ele fala: Deus, eu vou colocar minhas coisas em dia, vou acertar a caminhada com o Senhor, mas tem misericórdia de mim, compadece de mim. E Deus ouve a oração do servo do Senhor e lhe acrescenta ainda mais anos de vida, 15 anos de vida. Então, frente a essas 2 verdades que aparecem no capítulo 37 e capítulo 38, onde ele viu as bênçãos de Deus, ele dando livramento contra os assírios, e nessa cura milagrosa, os estudiosos entendem que é nesse contexto que ele escreve esse Salmo 116, o Salmo de ações de graça, onde ele diz: amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque ele inclinou para mim os seus ouvidos. E aí sim, a partir e depois que os irmãos tomam ciência desse contexto, ele passa aqui a mostrar em algumas disposições e atitudes do que é uma gratidão genuína. Porque de repente, quem sabe você até hoje
não discerniu ou não compreendeu de fato o que é ser grato. Quem sabe você caminhou aí nesse conceito de gratidão das pessoas lá fora, e hoje Deus te trouxe aqui para falar, junto aqui com esse texto, junto com esse Salmo 116, do que se trata uma gratidão verdadeira, honesta e sincera. E o primeiro ponto que nós gostaríamos de destacar aqui, dentro dessas disposições e atitudes, porque sim, eu acredito que ser grato é muito mais do que dizer assim, eu sou grato, ou eu cantar, né? Nós temos algumas músicas que dizem, sou grato por tudo que tenho. Mas o que é ser grato? Gratidão é muito mais do que cantar, ou do que estampar a camiseta, como falamos aqui, ou botar no meu carro. Gratidão, a meu ver, e aí pelo conceito da Bíblia, ela está em algumas disposições e atitudes. E a primeira delas nós vamos pontuar aqui, volte no versículo 12 do 116. E quanto ao versículo 12 aqui, é onde eu imagino que você deve ter ouvido isso aqui, quem sabe até recebido o pastor na sua casa, alguém fazendo uma visita no dia do seu aniversário, e ele leu esse versículo 12 do 116, que diz, o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. É provável que no dia do seu aniversário você recebeu alguém que leu esse texto, ou você até mesmo tomou esse texto e leu com alguém, partilhando ali essa questão da gratidão, enfim. E aqui, antes da gente pontuar os pontos aqui, eu queria falar uma coisa ainda no versículo 12, esse versículo 12 traz uma complexidade aqui, essa indagação aqui, possivelmente que de Ezequias, ela é curiosa com essa pergunta. O que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Eu entendo que essa é uma questão complicada em duas esferas, pelo menos em duas camadas. Primeiro, o que darei a quem? Ao Senhor. E segundo a Escritura Sagrada, a Deus pertence tudo. O Salmo 24, versículo 1 diz que a Ele pertence o mundo e tudo que Ele fez, os homens e tudo que nele habita. Então o que eu posso dar para alguém que é dono e possuidor de tudo e de todos? Você já teve numa situação, numa condição de ir no aniversário e pensar assim, o que eu vou comprar para fulano? Ele já tem o perfume mais cheiroso, a roupa mais bonita, o tênis, a sandália mais legal. Você já esteve no aniversário pensando assim, aniversário de uma amiga talvez, mas o que eu vou dar para fulana? Ela já tem isso, eu tenho aquilo. Você já se deparou diante de uma condição assim que pensou assim, essa pessoa tem tudo, o que eu posso dar para ela? Potencializa isso em 1 milhão de vezes mais e agora olha para Deus e fala, o que eu posso oferecer para Deus? Já que Ele tem tudo, Ele é Senhor de tudo, Ele é dono de tudo e de todos, Criador dos céus e da terra. Então olha que resposta difícil dentro dessa pergunta que ele puxa aqui, o que darei ao Senhor? E aí a pergunta fica um pouco mais complexa ainda, onde ele diz, por todos os seus benefícios para comigo. O salmista pensa, por tudo que Deus tem feito, por todas as bênçãos, o que eu posso oferecer próximo àquilo que Ele tem feito a mim? Tudo aquilo que Ele representa a mim, tudo que Ele fez a mim, o que eu posso entregar a esse Deus frente a todos os benefícios? Perceba que é uma resposta das mais difíceis. O que eu posso oferecer ao Senhor, uma vez que Ele tem tudo, e por todos os seus benefícios para comigo? Frente a toda a bondade e toda a graça. E quando nós falamos de toda a bondade, é desde o levantar de manhã, é do café que não falta na sua mesa, é um trabalho, e da bondade maior que enviar Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, frente a tudo isso, o que eu posso oferecer para Deus? Parece uma pergunta que não tem resposta, não é? Mas é justamente onde o salmista aqui traz a resposta para nós no versículo 13. E é aqui onde a gente vai agora para esses pontos, que é onde eu entendo que são disposições de uma legítima e honesta gratidão. Primeiro ponto, ele diz no versículo 13, depois do 12, o que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. O 13 diz, nessa primeira linha, tomarei o cálice da salvação. É a primeira coisa que, em resposta a essa pergunta de difícil resposta, o salmista entende aqui que pode oferecer ao Senhor. Tomarei o cálice da salvação. E o que é isso, pastor? Tomar o cálice da salvação. Meus amados, se hoje nós podemos tomar desse doce e maravilhoso
cálice da salvação, se nós podemos experimentar dessa nova vida, dessa salvação em Deus hoje, tudo isso foi porque o Filho de Deus, Cristo, bebeu um cálice amargo no momento onde ele foi pendurado naquele madeiro por mim, por você. Esse cálice do qual Jesus estava ali para beber era tão difícil engolir, porque o Filho de Deus no Getsêmani, antes de ir para a cruz, ele ora. E lembra qual foi a oração que ele fez ali? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele pressentia toda a dor que ele esperava, todo o amargo desse cálice, toda a dureza, a humilhação que seria na cruz. Então, queridos, se hoje nós podemos tomar o cálice da salvação, foi porque Cristo bebeu um cálice amargo da ira de Deus, levando toda a culpa, todo o fardo, todo o peso do pecado ali, para nos trazer vida e vida em abundância, vida hoje em Cristo. Então, em primeiro lugar, queridos, eu entendo que tomar o cálice da salvação hoje é viver uma vida de adoração, de louvor a esse Deus. Esse Deus que, segundo Efésios capítulo 1, versículo 3, 4 na sequência ali, nos escolheu para louvor da sua glória, e na continuação desse texto diz: Cristo nos redime para louvor da sua glória. E no final dessa narrativa ali do capítulo 1, o Espírito atua em nós para louvor da sua glória. Sim, Deus nos salvou em Cristo para louvor da sua glória. Cristo bebeu desse cálice amargo para que hoje pudéssemos beber desse cálice doce da salvação. E muitas vezes, quando se pensa em Páscoa, né, a gente pensa na doçura do chocolate. Chocolate é bom mesmo, gente, não tem problema nenhum comer chocolate na Páscoa. Mas a doçura maior da Páscoa está justamente na vitória de Cristo na cruz. A alegria, a doçura da Páscoa, a alegria da Páscoa não está nos chocolates, mas está no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que se deu, que morreu por nós, para que hoje nós pudéssemos viver uma vida de culto, de adoração e louvor. Então, em primeiro lugar, queria dizer, se tomar o cálice da salvação, eu entendo, é viver uma vida de adoração, como salvo, viver uma vida de culto, de louvor a esse Deus. Portanto, em primeiro lugar, se você deseja sair daqui de fato grato ao Senhor nessa noite, uma gratidão honesta, saiba, eu preciso viver uma vida de adoração a Deus. E ainda mais quando o texto sagrado fala sobre tomar o cálice da salvação, alguns comentaristas, até a nossa Bíblia de Estudo de Genebra, eu sei que muitos irmãos têm essa Bíblia muito boa, trabalha numa linha de que esse tomar o cálice é um ato, esse erguer o cálice, tomar o cálice é empunhar o cálice, é pegar o cálice, tem a ver com uma oferta de libação feita pelo sacerdote no Antigo Testamento, que pegavam o cálice, empunhavam o cálice, erguiam o cálice e derramava sobre o altar. Era essa oferta de libação, eram líquidos que eram derramados ali no altar. Que líquidos eram esses, pastor? Azeite, vinho, sangue, pelo perdão dos pecados, eram derramados sobre o altar. Então isso era a oferta de libação. A oferta de libação essa que era uma oferta de adoração. Hoje, meus queridos, nós não precisamos da figura de um sacerdote, não precisamos de sacrifícios ou de derramamento de sangue, porque Cristo já fez essa obra perfeita e completa na cruz pelos nossos pecados. O que nós precisamos hoje, frente a essa adoração, hoje, olhando para essa oferta de libação, é hoje derramar as nossas vidas, derramar hoje o nosso coração diante desse Deus em adoração, e uma adoração sincera, e uma adoração verdadeira para Deus. E isso é gratidão, queridos, muito mais do que uma palavra, um adesivo ou uma letra de música. Gratidão, em primeiro lugar, passa em uma vida de adoração. Nós fomos criados para adoração. Os nossos símbolos de fé contemplam justamente isso. Qual é o fim principal do homem? Por que o homem foi criado? Para glorificar a Deus e desfrutar e deleitar, enquanto ele faz isso para sempre e para sempre. Paulo diz em Romanos capítulo 11, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele a glória. Fomos criados por ele, para ele, a ele devemos viver uma vida rendendo a ele glórias e louvores. Então, um
coração grato e grato de verdade, não só da boca para fora, passa por uma vida de adoração. Saiba, se você desfruta, você partilha da gratidão a Deus pelo aniversário da igreja, saiba que a gratidão sua passa em ser um adorador cada vez mais e mais honesto, sincero, um adorador que adora o Pai em espírito e em verdade, um adorador assim como temos, e eu gostaria de citar aqui para fechar esse primeiro ponto, Maria, aquela que em algumas oportunidades, quando esteve diante de Jesus, ela se derramava diante de Jesus. Ela parece se prostrada diante de Jesus. A primeira vez que Maria, e quando eu estou falando Maria aqui, é a irmã de Marta, a irmã de Lázaro. A primeira vez que essa Maria aparece diante do Mestre, ela recebe Jesus na sua casa. E enquanto Marta está lá dentro de casa, cuidando de uma coisa e agitada de um lado para o outro, Maria está ali, quedada aos pés do Mestre, derramando ali a sua vida, o seu coração, pronta a ouvir e aprender do Senhor Jesus Cristo. O segundo momento que a gente vai encontrar Maria é no momento que Lázaro morre. O irmão Lázaro é morto, e quando ela encontra Jesus, ela se prostra, ela chora aos pés do Mestre. Ela diz: Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então ela se derrama diante de Jesus para aprender, ela se derrama diante de Jesus para chorar, e por fim ela se derrama diante de Jesus no último momento para adorar. Lembra quando ela derrama aquele perfume caro, aquele nardo sobre Jesus? Ela Jesus, ela ali está se derramando em adoração, em louvor a Deus. Portanto, queridos, saia daqui com essa concepção que gratidão, ela traz algumas atitudes, e a primeira delas, a primeira disposição que precisamos ter no coração grato é a adoração. Agora, em segundo lugar, a gratidão legítima passa, além de uma vida de adoração, uma vida de comunhão. Olha comigo aqui no verso 13. A primeira atitude nós lemos daqui: tomarei o caso da salvação, uma vida de adoração que pontuamos. Agora, a segunda linha do versículo diz: e invocarei o nome do Senhor. Invocarei o nome do Senhor. Esta é uma atitude que é uma disposição do salmista aqui nesse cântico, nesse saltério de gratidão, que não aparece só aqui no versículo 13 não. Olha só, versículo 4, quer dizer, antes ainda, quando ele diz, versículo 2, porque ele inclinou para mim os seus ouvidos. Aí qual é a atitude dele em gratidão? Porque eu amo, ele inclinou para mim os seus ouvidos. O final do versículo 2 é: eu invocá-lo-ei enquanto eu viver. Olha aqui a palavra, a expressão invocar aparecendo alguma vez. Agora a segunda vez que ela aparece no versículo 4, o 3, que aí faz mais sentido, né? Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza, e então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Perceba que a disposição dele, só que no quarto versículo, em duas vezes já está ali: invocar o nome do Senhor. E aí sim, além do versículo 13 que nós já destacamos aqui, tomarei o caso da salvação e invocarei o nome do Senhor, aparece mais um lugar ainda, versículo 17: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Olha só o que compõe a ação de graça. E o que está escrito aí no final 17? Invocarei o nome do Senhor. Perceba como essa expressão é repetida algumas vezes. Essa é uma atitude do salmista ali, numa legítima gratidão ao Senhor. Além de viver uma vida de adoração a Ele, viver uma vida em comunhão com Ele. Mas pastor, por que você está falando de invocar, comunhão? O que tem a ver? Invocar é trazer para perto. Quando eu invoco o nome do Senhor, eu estou trazendo Ele para perto. Quando aqui nós o invocamos, aqui em oração, nós estamos trazendo para perto a atenção dele, nós estamos invocando Ele aqui nesse lugar, nós estamos chamando, tornando aí nos seus ouvidos ainda mais atentos e sensíveis a tudo que passa aqui, o que falamos, a nossa necessidade. Invocar é trazer para perto. E trazer para perto, querido, é viver uma vida em proximidade.
em comunhão. E perceba que esse trazer para perto aqui não era algo pontual para o salmista, porque ele, no versículo 2, onde lemos, ele diz: esse Deus inclinou para mim os seus ouvidos, e eu quero invocar, eu invocá-lo-ei enquanto eu viver. Eu quero estar junto, eu quero estar perto, eu quero invocar esse Deus, eu quero trazer ele para perto de mim, e quero desfrutar de uma caminhada próxima, de uma caminhada junta, de uma caminhada unida com esse Deus, aliada com esse Deus, próximo com esse Deus. Invocar é trazer para perto. E aí, me permita abrir um parênteses aqui. A gente deve ter muito cuidado com algumas palavras que a gente fala dentro de casa. Alguns, eu acredito que no meio do povo de Deus nem acontece isso em nome de Jesus, mas até alguns xingamentos que a gente escuta, talvez de um vizinho, de alguém próximo, que fala alguns palavrões dentro de casa, né? Ô seu, e aí fala aquele palavrão, que eu vou repetir aqui. Aí olha para o menino e fala assim: você vai cair que o diabo, não sei o que, faz isso ou faça aquilo, os nomes feios, sabe? Então, que tomemos muito cuidado com palavras, com expressão, com aquilo que a gente invoca, que é aquilo que a gente chama para perto. Fala com o menino assim: você vai pegar essa bicicleta aí, você vai atravessar essa rua aí, e um carro vai bater em você. Cuidado com aquilo que a gente invoca, com aquilo que a gente traz para perto, com os nomes que a gente fala dentro de casa. O nome tem que ser invocado, dito e falado em algo bom sobre a nossa casa. É o nome sobre todo nome, é o nome de Cristo, amém? Que lá ele possa ser glorificado, que lá nós possamos fazer orações a ele, que lá a nossa família possa cantar louvores para ele, e não esses palavrões, esses xingamentos, amém? Em nome de Jesus, que isso esteja muito longe de nós, da nossa casa, da sua empresa, da sua sala de aula, enfim, da lavoura. Pelo menos lá no pessoal nosso que congrega comigo na minha igreja, muitos trabalham na lavoura de café. Que esses nomes, que esses palavrões não fiquem ali. Aqui o pessoal também mexe com café, muita gente, café aqui, mexe. Então, que esses nomes não sejam invocados em locais assim, e que o nome sim do Senhor, que você possa sempre buscar esse nome para perto, enquanto trabalha, enquanto está em casa, enquanto está na rua, e que essa possa ser uma disposição que passa de fato, meus queridos e amados, por uma gratidão honesta, não só a adoração, mas uma vida em comunhão com esse Deus. E quando falamos de vida em comunhão com Deus, queridos, não dá para a gente imaginar uma vida em comunhão com Deus longe do livro de Deus. Então, se a sua disposição pastor, eu quero viver uma vida em gratidão de fato, e já que essa vida de gratidão passa pela comunhão, eu quero ter mais comunhão com Deus, saiba que você vai precisar de passar tempo, investir horas lendo e estudando a sua Bíblia, a palavra de Deus. Não dá para simplesmente se limitar a esses momentos aqui de encontro na igreja ou na casa de Deus. Por mais que o pastor Lucas possa ter mensagens aqui abençoadas, que trazem aí o alimento do seu coração, se você não ler a Bíblia na segunda, na terça, na quarta em casa, espiritualmente você vai definhar. E se você deseja uma vida em comunhão com esse Deus, você precisa ler a sua Bíblia na sua casa, examinar as Escrituras, estudar acerca desse livro. E isso faz parte de um desejo legítimo de viver uma vida em adoração, uma adoração que passa pela comunhão, uma vida próxima da palavra de Deus, e não só da palavra de Deus, uma vida em comunhão com Deus também está ligada a uma vida de oração, em tempo que você investe com os joelhos dobrados, partilhando, suplicando, colocando diante de Deus ali as suas petições, colocando diante do Eterno toda a sua pequenez, toda a sua limitação, todos os nossos problemas, os nossos anseios, e ligando isso, conectando isso ao trono da graça. Meus queridos, isso é uma vida de comunhão com Deus. Não dá para você falar que quer uma vida de comunhão, mas se você estiver distante da Bíblia e da oração. As nossas crianças, pelo menos lá da região que eu vim, que o pastor Léo vim, na igreja de Batiba, cantam uma música antiga que diz assim: leia a Bíblia e faça a oração, e faça a oração, e faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser o quê? Crescer. Crescer em
quê? Na comunhão e na proximidade com Deus. A leitura da Bíblia e a oração são elementos fundamentais, cruciais para uma vida em comunhão com Deus. Mas, além da Bíblia e oração, você quer ver outro aspecto importante também na vida de comunhão com Deus? O congregar, o não deixar de congregar, o estar aqui, o servir a Deus aqui, nesse momento aqui onde o povo de Deus se reúne para cantar louvores, para orar, para ouvir a palavra. Isso é fundamental na sua comunhão com Deus, queridos. E olha que depois da pandemia a gente tem atravessado dias complicados, onde por conta das igrejas que ficaram fechadas e os cultos online se tornaram mais populares, as pessoas olharam para a igreja, pastor Lucas, e falaram assim: não preciso de mais na igreja não, eu fico na minha casa, no sofá da minha casa. E olha que no sofá da minha casa eu não preciso de acompanhar nem o meu pastor na minha cidade, não. Eu posso acompanhar o culto com pregação do reverendo Augusto Nicodemos, ou o reverendo Hernandes Dias Lopes, ou Heber Campos. Não preciso mais de ir na igreja, eu posso ser crente da minha casa. Sim, irmão, você pode ser crente da sua casa, sim. E não só pode ser, como você deve. Você deve ser crente na sua casa. Ali você deve ler a Bíblia, você deve orar, você deve cultuar a Deus ali, de forma individual, no culto doméstico. Mas preste minha atenção, nada disso substitui este momento aqui. O culto na casa de Deus não substitui. O culto acontece aqui, queridos. O culto a Deus acontece onde estamos. O culto público, o culto congregacional acontece quando o povo de Deus se reúne num lugar apropriado, nessa disposição aqui certa, onde nós desfrutamos da comunhão não só com o Pai das luzes, mas com os lavados e remidos. O ato de congregar é fundamental na comunhão com Deus. Então, saiba que pelo menos 3 pontos eu destaquei aqui que são fundamentais nessa vida de comunhão. Se você quer de fato viver uma vida de ingratidão a Deus, saiba que você precisa ser alguém que vive uma vida de adoração e comunhão. E a comunhão está intimamente ligada com a Bíblia, com a oração e com a presença sua aqui na igreja. E por fim eu não posso deixar de falar também. A comunhão com Deus sua passa pela comunhão sua com seu irmão. Por isso, você precisa amar o seu irmão, você precisa perdoar o seu irmão, porque quando é quebrado esse elo, essa ligação sua aqui, o amor com o seu irmão aqui, você rompe automaticamente aqui com Deus. Para não ser apenas uma palavra do pastor, abre aí comigo em 1 João capítulo 4, olha aí, porque talvez você vai falar: o pastor de Batiba está inventando conversa. Não, 1 João capítulo 4, verso 20 e 21. Se alguém disser: amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha o 21 aí, que diz: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também o seu irmão. Então é importante a gente deixar bem claro isso, que essa comunhão sua com Deus depende do amor ao seu irmão, aos seus irmãos, aos irmãos aqui dessa igreja, aos irmãos da fé. Então, queridos, se de repente tem alguma rusga, algum problema, alguma coisa, vai lá, se humilha, reconcilia, pede perdão, acerta, porque isso influencia diretamente com a sua comunhão com Deus. E para a gente fechar, queridos, nós falamos sobre disposições, atitudes aqui que cercam a vida de quem de fato é grato. Falamos já da adoração, pontuamos agora sobre a comunhão e vamos fechar no último ponto. Volta no Salmo 116, versículo 13. Nós já falamos: tomarei o caso da salvação. Nós já pontuamos aqui: invocarei o nome do Senhor.
E agora, por fim, o versículo 14, que diz: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Perceba que sobre cumprir os votos, o salmista vai pontuar isso aqui no 14 e no 18 também. Ele diz, do 17 e 18, que ele diz: oferecer-te-ei sacrifício de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Presta bem atenção no 18: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então é importante também, além da adoração, a comunhão. Nós vamos agora fechar com a obediência. Porque o que é cumprir os votos? Duas vezes nós pontuamos aqui o texto que fala sobre cumprir os votos. Voto não é aquilo que eu me comprometo diante de Deus que vou fazer e depois fielmente eu atento, eu cumpro. Isso é obediência, irmão. Isso é obediência. E sobre o voto, a Bíblia diz que nós, e aí o Antigo Testamento fala, Deuteronômio, se não me engano, diz que nós não devemos nem tardar em cumprir os votos. E aí depois sim, no Novo diz que é melhor a gente nem fazer se a gente não for cumprir. Nossos votos nós temos que levar muito a sério diante do Senhor. E eu estou aliando justamente essa ideia de cumprir os votos com a disposição que o salmista põe aqui. Volte os olhos comigo no verso 7 e 8 aqui, 8 e 9, onde ele diz, melhor falar do 7, ele diz: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Olha só, verso 8 ele relata: pois Senhor, tu livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Aí no 9 ele entra com a disposição, onde ele diz: e por isso andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Irmãos, toda vez que a Bíblia fala sobre andar, toda vez que a Bíblia cita alguém que andou na presença do Senhor, como Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, sempre esse andar com Deus está atrelado a uma vida de obediência. Uma vida de obediência. E aí, como nós olhamos essa disposição aqui no 9, e por duas vezes o salmista no 14 e no 18 falando em cumprir votos, de fato cumprir zelosa, de forma fiel, aquilo que nos comprometemos, aquilo que estamos diante de Deus nos colocando ali. E queridos, tantos votos nós fazemos, tantas coisas publicamente nos comprometemos, quando trazemos as nossas crianças, os nossos filhos ao batismo, os pais não comprometem ali uma lista de coisas. Vão trazê-los à igreja, vão orar com eles e por eles, vão ler a Bíblia com eles, vão fazer com que eles amem a Deus e a igreja, vão ser referência para eles. Quando fazemos votos, o que Deus espera é que nós o cumpramos, que nós fielmente obedecemos, não só no batismo, mas vamos pensar agora na pública profissão de fé. Uma série de coisas nos comprometemos aqui diante de Deus, diante da igreja, onde vamos ser assíduos aos trabalhos, vamos sustentar a igreja de forma moral, de forma financeira. Nós nos comprometemos em tantas coisas, em ser submissos às autoridades, e o que Deus espera de nós frente aos votos é que nós os cumpramos, que de forma zelosa e fiel nós possamos ali, aquilo que a gente se comprometeu, a gente possa cumprir, a gente possa ali, de forma fiel e zelosa, atentar para aquilo que nos dispomos. A gente, na virada do ano, normalmente acontece na virada de ano, aquele culto, né, de virada, a gente promete tanta coisa, né? Desde coisas da igreja até coisas da saúde, né? Eu vou fazer exercício físico, eu vou fazer caminhada, eu vou emagrecer, eu vou para uma academia. A gente faz tantas promessas muitas vezes que ainda fevereiro e março a gente abandonou. E muitas vezes prometemos diante de Deus, na virada do ano: Deus, nesse ano eu vou ler a Bíblia toda, nesse ano eu vou trazer meu filho todos os domingos na escola dominical, nesse ano eu vou ser fiel nos dízimos e nas ofertas. E muitas vezes nos esquecemos desses votos, esquecemos daquilo que prometemos e deixamos de cumprir, de andar na presença do Senhor. E isso é muito sério, queridos. O salmista diz aqui de uma forma repetida em alguns versículos sobre essa questão de cumprir.
Tantos votos são quebrados, eu citei alguns. Olha para o número que cresce assustadoramente nas igrejas, o número de divórcios, onde muitas vezes se une ali o rapaz crente, a menina crente, diante da família, diante do ministro, diante do povo ali, celebrando aquela união, e daqui a pouco, não amo mais. E os votos que foram feitos ali, o compromisso que foi feito. Nós vivemos um tempo onde não só a gratidão, como já falamos aqui, mas a obediência, o não levar a sério aquilo que a gente se compromete, também tem se tornado cada vez mais frequente. E queridos, a obediência é um desafio para nós, sermos fiéis, obedientes. Isso é uma luta diária para nós, porque Paulo fala sobre a natureza velha, uma natureza ainda que milita contra espírito, contra carne contra espírito, uma natureza ruim que vai estar sempre tentando nos levar a não cumprir aquilo que nos propomos diante de Deus, a nos levar para o buraco, a nos levar para a miséria, a nos levar para distante de Deus. E a obediência tem que ser algo policiado por nós, monitorado por nós. A rebeldia é algo que está na natureza do ser humano. Basta nós olharmos uma criança. Eu não precisei de nenhum dia, se algum pai aqui precisou, eu não precisei de nenhum dia sentar com os meus filhos assim, 3, 4 anos, e falar assim: vem cá, Davi, eu vou te ensinar a fazer uma arte, eu vou te ensinar a te desobedecer. Nenhum dia, ou eu vou pagar um curso aqui para você fazer aqui, aprender a responder mal. Não precisa. Já naturalmente aflora. Por isso, queridos, é uma dificuldade viver uma vida em obediência e retidão. Mas é aqui que passa, como estamos destacando aqui em último lugar, a gratidão verdadeira. Se eu de fato sou grato para Deus, eu preciso viver uma vida de adoração, de comunhão e de obediência, onde aquilo que eu me propus, desde do meu ingresso na fé, o abraçar a fé, o aceitar, o receber Cristo como Senhor e Salvador, aquilo que eu me propus, seja na profissão de fé, no casamento, no batismo, eu vou cumprir, eu vou levar a sério. Votos, promessas, o que Deus espera que nós cumpramos cada vez mais de forma zelosa, sincera e honesta. Meus queridos, gratidão. Eu espero que você esteja aqui nessa noite com o coração transbordando de gratidão, e que você saia daqui nessa noite sabendo um pouco melhor, e aí pela Escritura Sagrada, o que implica de fato em ser grato, que não é só colocar um adesivo lá no seu carro, ou um imã na sua geladeira escrito gratidão. Gratidão implica algumas atitudes: adoração, comunhão e obediência. E aí, aplicando isso a nós, ao seu coração, e nos desafiando. Você tem vivido uma vida como adorador? Você, ao longo desses 25 anos da igreja, independente se você já está aqui há 1, a 5, a 10, ou desde o começo, você tem sido alguém que tem adorado ao Pai na sua casa, no trabalho? Você é alguém que vive para o louvor e a glória, a honra desse Deus? Você, ao vir aqui à casa de Deus, tem expressado aquilo que é uma realidade da sua vida? Você é um adorador de fato, de verdade? Não daqueles que a gente está cansado de ver por aí, que na igreja bota ali a roupa de ver Deus, e vem arrumadinho, chega aqui, levanta a mão, chora, cai e se emociona, mas na segunda, na terça, na quarta vive uma vida descomprometida, uma vida do pecado, uma vida torta. A vida de adoração é uma vida do qual são atitudes de quem é grato a Deus pelo amor em Cristo revelado a nós. E não só a gratidão, a adoração da gratidão, mas a comunhão. Como você tem vivido essa vida em comunhão com Deus, uns com os outros? Essa comunhão tem aflorado, e naquilo que depende de você tem aflorado? Porque tem gente que fala assim na igreja, né? Mas ninguém fala comigo.
a igreja não fala, não cumprimenta com ninguém. Mas eu pergunto para você, quando chega na igreja, você se dispõe a cumprimentar, a abraçar as pessoas? Porque muitas vezes a gente quer que o outro faça, mas a gente não faz. Ninguém sorri para mim, ninguém me abraça, ninguém me cumprimenta. Mas, meu amado, você faz isso? Então seja alguém que vai promover essa comunhão entre a igreja. Lembrando daquilo que a gente falou, que essa comunhão com os irmãos, ela é fundamental para a comunhão com Deus. Seja alguém que busca essa comunhão com Deus. O salmista diz: eu invocá-lo-ei enquanto eu viver. Você tem buscado a face do Senhor, e nós falamos sobre essa comunhão que é feita pela leitura da Bíblia, pela oração. Você tem investido nisso? Tempo numa vida de oração, tempo numa vida de leitura da palavra. Você tem sido zeloso com a frequência dos trabalhos da igreja? E por fim, aplicando ainda, como é que anda a sua vida quanto à obediência? Nós falamos aqui que é um desafio para todos nós. É um desafio para quem chega na igreja, é um desafio para quem já está há muitos anos na igreja. A vida de obediência e retidão é um desafio para todos nós. E como é que você tem andado quanto à obediência? Você tem levado a sério e cumprido o que Deus quer de nós, a palavra? Você tem andado segundo o conselho da palavra, segundo o conselho de Deus escrito aqui? Ou você tem andado segundo o conselho dos ímpios? Você tem andado pelo caminho dos pecadores? Você tem se assentado à roda dos escarnecedores? Eu queria orar por você agora nesse momento, para que Deus aplique essa palavra no nosso coração, para que Deus complete, que de repente o pastor aqui foi falho nessa tarefa de trazer a palavra, para que o Espírito de Deus complete, aplique, continue falando ao seu coração ao sair daqui, te desafiando a viver uma vida grata a Deus e grata, trazendo essas disposições de adoração, de comunhão, desse compromisso com Deus, de viver para Ele, para a glória dEle. Eu gostaria de orar com você, para que você viva uma vida de obediência. Feche seus olhos, nós vamos orar. Oh Deus,